Olá, galera. Vídeo aula então aqui para a gente falar um pouquinho sobre calorimetria, que é uma parte da termologia, né, física térmica, onde a gente vai aprender a medir calor. E medir calor é importante porque calor, né, é um processo para transferir energia. Então, às vezes a gente precisa controlar a quantidade de energia que a gente precisa transferir de um sistema para outro, tá? Vamos só recapitular aqui algumas ideias básicas que algumas delas a gente já discutiu em aulas anteriores, outras a gente vai introduzir agora, né? Então a primeira ideia básica é a ideia de energia térmica, espero que todo mundo lembre, que energia térmica é a forma de energia que um sistema possui em decorrência do movimento das partículas que o constituem. Assim sendo, para se obter a energia térmica de um sistema, basta que somemos as energias individuais de suas partículas constituintes. Esse aqui é um modelo simplificado do que seria a energia térmica do sistema. Então você vê que no final das contas a energia térmica é energia mecânica, é energia cinética, né? Quem primeiro demonstrou essa verdade foi James Prescott Joule, né, um físico James Prescott Joule. Por conta disso, a unidade de medida de energia, que a gente já estudou tanto, recebe o nome dele em homenagem a ele, né? Joule. Então, Joule foi o cara que se ligou que a energia térmica era, na verdade, essa energia de movimento das partículas que a gente já discutiu em aula anterior. Calor é um processo. É um processo por meio do qual se transfere energia térmica de um sistema para outro, desde que haja uma diferença de temperatura. Nunca esqueçam isso. Calor é um processo para transferir energia térmica, e esse processo só ocorre quando há diferença de temperatura. Em equilíbrio térmico, em sistemas onde todas as partes do sistema, ou em diferentes sistemas que estejam todos à mesma temperatura, não há calor, não há troca de energia térmica entre os sistemas ou entre as partes do sistema. Ok? Então fique bem claro. Calor é um processo para transferir energia. Então a gente, ao medir a quantidade de energia que é transferida de um sistema para outro, a gente precisa de uma unidade de medida para representar essa quantidade de energia que é transmitida de um sistema para outro. Ok? Então a gente vai falar um pouco sobre a unidade de medida de calor, que é a unidade de medida de energia. Então, sendo calor um processo para transferir energia, assim como o trabalho era um processo para transferir energia, a gente pode medir em joule, né, que é a unidade de medida padrão que a mecânica usa para medir energia, o joule. Só que por uma questão histórica, antes do James Prescott Joule demonstrar que energia térmica nada mais era do que energia de movimento das partículas, ou seja, energia mecânica, os físicos achavam que o que se transferia de um sistema para outro, quando havia uma diferença de temperatura, era uma substância. Eles achavam que era uma substância que se transferia de um sistema para outro, uma substância que não tinha massa, tinha umas propriedades bem complicadas. Ela era invisível, ela não tinha cheiro, ela não tinha cor, ela não tinha peso, ela não tinha massa, então era uma substância imponderável. Era uma hipótese bem forçação de barra mesmo, né? E aí essa substância era chamada de calórico. Então, para os físicos antes do Joule, quando um sistema quente era colocado em contato com um sistema frio, e aí o quente esfriava, o frio aquecia, até as temperaturas se equilibrarem, eles postulavam que estava havendo uma troca entre eles de uma substância que era chamada de calórico. E aí eles mediam essa substância com uma unidade de medida chamada caloria. Tá certo? Caloria. Eles não sabiam nem o que estavam medindo, né? Eles não sabiam muito bem o que eles estavam medindo, mas eles conseguiam fazer medidas dessa coisa. Então eles conseguiam dizer quantas calorias eram necessárias para aquecer 1 litro de água dos 10 graus Celsius até os 20 graus Celsius, mesmo não sabendo o que era aquela grandeza que eles estavam medindo com precisão, mas eles sabiam medir a coisa.
né? E aí eles definiram uma unidade de medida chamada caloria. A caloria, né? A caloria padrão é a caloria com C minúsculo. Mas a gente pode ver também em textos a caloria com C maiúsculo, cuja abreviação é cal com C maiúsculo. Ou a gente pode ver a quilocaloria, que é o K, caloria com C minúsculo. A relação entre elas é muito simples, né? A caloria com C maiúsculo, ela é igual a quilocaloria com C minúsculo, certo? E tanto a caloria com C maiúsculo como a quilocaloria equivalem a 1000 calorias com C minúsculo. Tá? A caloria com C maiúsculo é 1000 calorias com C minúsculo. Então, por essa questão cultural de que a ciência do calor, né, antes da galera saber de fato o que era o calor, media esse negócio em calorias, até hoje é muito comum medir-se a energia térmica de um sistema, a quantidade de energia que é transferida de um sistema para outro, o calor, em calorias. Fica a questão, então, se eu posso medir energia usando caloria, e eu já sei que a unidade para medir energia é joule, existe uma equivalência entre caloria e joule? Dá para a gente converter de um para outro? Né? Uma situação análoga, por exemplo, a galera que media distâncias usando palmo. Quando inventaram o metro, dava para converter metro para palmo. O pessoal que mede metro ou que mede distâncias usando pé, como em alguns países ainda se faz isso, né? A unidade de medida é pé. Dá para converter do pé para o metro? A gente sabe que dá, né? A gente sabe que dá. E aí, então, se caloria é usado para medir energia e joule é usado para medir energia, então deve ter uma relação entre eles, deve ser possível converter joule para caloria e vice-versa. Mas aí a gente precisa, então, de uma definição para a caloria. Né? Eu vou tacar aqui para vocês como se fosse uma definição. O que é uma caloria? Eu preciso definir. Da mesma forma que a galera se reuniu para definir o que era um metro, foi um acordo. Se reuniram para definir o que era um quilograma, foi um acordo. Se reuniram para definir o que era um segundo, foi tudo combinado. Então vamos nós aqui sentar e vamos definir o que é uma caloria. Quanta energia tem em uma caloria? Então a definição é essa. Uma caloria é a quantidade de energia, quantidade de calor, né? Energia térmica que um sistema precisa receber ou perder para variar, ou no caso, que o sistema precisa receber ou perder para fazer variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, se você tem 1 grama de água e você quer que a temperatura dele aumente ou diminua 1 grau Celsius, a quantidade de energia que você tem que dar ou tirar dele é 1 caloria. Tá? Então, você monta aqui um padrão de unidade de medida, que é de unidade de medida de energia, que é a caloria. Uma caloria, quantidade de calor que é necessária para fazer variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Óbvio, se você tiver 2 gramas de água e você quiser fazer esses 2 gramas de água variarem 1 grau Celsius, você vai precisar de 2 calorias. E por aí vai. Quanto mais massa você tiver e quanto mais variação de temperatura você quiser produzir, você vai ter que injetar uma quantidade de energia diferente. Tá? Então está estabelecida a definição de caloria. Mas aí como é que eu faço agora a relação entre a caloria e o joule? Aí o James Prescott Joule fez esse experimento, que é um experimento maravilhoso. Já na época dele, ele conseguiu um equivalente entre caloria e joule, que só difere do que é aceito hoje em dia por aproximadamente 5%. Né? Então, numa situação de pouco aparato tecnológico, usando da engenhosidade, da inventividade, da criatividade dele, ele desenvolveu um experimento maravilhoso, que é o seguinte. Você tem aqui um reservatório que é adiabático. O que significa adiabático? É uma palavra nova para a gente. Né? Adiabático significa que essas paredes elas não permitem troca de calor com o meio externo. Tá? Então, é óbvio que a gente sabe que isso não é perfeito, mas ela é feita de um material que dificulta muito a troca de energia térmica com o meio externo.
Tá? Então, é como se fosse feito de um bom isolante. É como não? Ela é feita de um bom isolante térmico, além de ter outros mecanismos aqui que dificultam a troca de calor por convecção e dificultam a troca de calor por irradiação. Então, o que tem aqui dentro vai manter a sua temperatura muito bem constante, a não ser que eu vá lá dentro e varie a temperatura dessa coisa. Né? Então, o que o Joule fez? Ele acoplou aqui uma manivela, um eixo, aqui dentro tinha água, né, a uma temperatura que ele media com esse termômetro, tudo bem vedadozinho. E aí nesse eixo tinha umas pás. E essa manivela ela era acoplada a uma polia por onde descia um peso. Então o que o Joule fazia? Ele girava essa manivela para fazer o peso subir. Quando o peso estava lá em cima, ele soltava e deixava o peso cair sob a ação da gravidade. Quando o peso caía, o peso fazia a manivela girar no sentido contrário. Então, tanto na subida, quando o Joule girava a manivela, essas pás giravam num sentido, e quando o peso caía, essas pás giravam no sentido contrário. O fato é que, quando essas pás giram, essas pás vão agitar a água. Né? Consequentemente, vai agitar as moléculas de água. Então, o que o Joule esperava era que essa agitação produzida pelas hélices acabasse gerando um atrito aqui dentro que fizesse a temperatura da água se elevar. E aí o Joule fez isso, girava a manivela para o bloquinho subir, deixava o bloco descer, girava a manivela para o bloquinho subir, deixava o bloquinho descer. Ele fez isso até que a água aqui dentro subisse a sua temperatura em 1 grau. Né? Como ele sabia quanta água tinha aqui dentro e que a temperatura dessa água tinha variado 1 grau, então ele sabia quantas calorias tinha entrado. Né? Ele sabia quantas calorias de energia térmica tinha entrado aqui. Da mesma forma, como ele sabia a massa desse bloco e ele sabia a altura pela qual o bloco subia, ele sabia tanto o trabalho que ele tinha feito para o bloco subir, como ele também sabia o trabalho que a gravidade fazia para o bloco descer. Então, somando todo o trabalho que ele fez em todas as vezes que ele levou o bloco e todo o trabalho que a gravidade fez todas as vezes que ela desceu o bloco, ele tinha a quantidade total de trabalho que ele tinha feito nesse sistema. Né? Então, ele sabia quanta energia ele tinha injetado no sistema. E a gente sabe que trabalho, geralmente, a gente calcula em Joule, né? Trabalho, nesse caso aqui, seria o peso do objeto vezes a altura pela qual o objeto foi elevado. Ou seja, m, gravidade, vezes a altura. Então, em cada levantamento desse, ele teria uma quantidade de energia medida em Joule, e em cada descida ele teria uma quantidade de energia medida em Joule. No final, somando todas essas subidas e todas essas descidas, ele teria a quantidade total de energia que ele tinha injetado no sistema em Joule. E ele sabia do aquecimento da água quanta energia tinha sido recebida pela água em calorias. Fazendo as contas, no final, ele chegou a um valor muito próximo desse. Esse não foi o valor ao qual o Joule chegou. Né? Mas esse aqui é o valor que ele chegou era muito próximo dele, diferia desse por uns 5%. Esse é o valor aceito hoje. Né? Pensando nesses termos, a gente concluiu hoje em dia que cada caloria equivale a 4,186 Joule. Normalmente a gente trabalha com 2 casas decimais, a gente arredonda isso, a gente diz que uma caloria com C minúsculo equivale a 4,2 Joule. Então, esse é o famoso equivalente mecânico da caloria. Sempre que você quiser medir energia, você pode fazer isso em Joule. Mas se você quiser saber quantas calorias corresponde àquela quantidade de Joule que você acabou de calcular, você pode fazer a conversão lembrando sempre que cada caloria equivale a 4,2 joules. Então, se você tem 5 calorias, você tem 5 vezes isso aqui convertidos para joule. Beleza?